fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente tem o prazer de receber aqui o professor de Ciência Política da UFMG, a nossa Universidade Federal de Minas Gerais, Bruno Reis. Professor Bruno, bom dia, bem-vindo aqui à Super Notícia FM, prazer recebê-lo. Bom dia, prazer é meu. Bom dia. Professor, eu queria começar falando com o senhor a respeito dessa decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, que decidiu dar ao Congresso a palavra final sobre o caso de afastamento de parlamentares. Essa decisão, no fim das contas, certamente vai beneficiar o senador Aécio Neves, que havia sido afastado pela primeira turma do próprio STF. Do ponto de vista da ciência política, como é que o senhor vê essa decisão que coloca nos parlamentares a responsabilidade de eles mesmos se julgarem? Eu vou evitar entrar no mérito da decisão, que eu deixo meus colegas juristas, né, do que é o direito ou não é, a Constituição. Você vê, os ministros do Supremo, numa matéria dessa natureza, 6-5, ficam em né? 6-5, né? Eles divergem entre si. Quem sou eu para dizer qual é a coisa certa nessa coisa? Politicamente, quer dizer, mais do que o mérito da decisão, o racha é significativo. Né? Não só você tem nesse momento uma incerteza muito grande a respeito das prerrogativas de cada instância, quanto você tem a queda de braço no meio da crise política, e o Supremo, que devia ser o árbitro final dessas coisas e faria isso de maneira eficaz, se desenhasse critérios nítidos a respeito do que pode, o que não pode, até onde pode ir investigações ou não, prisões temporárias, que o pessoal se queixa que estão demorando muito, etc. Se o Supremo atua como árbitro confiável de maneira coesa, a temperatura toda baixa. Mas nesse momento, até mesmo dentro do Supremo, está uma pancadaria danada, dependendo um pouco de encaminhamento. Então, algumas coisas ficam no Supremo na primeira turma, outras vão para o plenário, outras alguém decide monocraticamente, e as pessoas discutem, inclusive, sobre como decidir. Né? Aí complica. Né? Aí é claro que complica porque dá o espaço da chicana, da manobra para todo mundo. Nesse momento, eu acho muito claramente, assim, a gente está num momento muito preocupante, porque, para além da crise econômica e para além das investigações, você tem uma crise política que entorna até o procedimento. A maneira, o como decidir fica crucial, porque ninguém tem certeza, e aí todo mundo usa os recursos de manobra que tem para tentar se safar no final. Dos argumentos defendidos pelos ministros, professor, teve algum que te chamou mais a atenção, assim, que... O senhor disse que não quer entrar na questão do mérito, né? Mas, de repente, dos ministros lá, todos apresentaram as justificativas deles. Teve algum argumento que o senhor acha que se assemelha mais à sua opinião, por exemplo? Não, eu, nesse momento, acho assim, virou esporte nacional pegar político, né? Assim, tem uma carta branca, a mesma carta branca que a gente não daria em outros casos, tem quando alguma decisão se volta contra políticos. A gente pode não saber porque está batendo, mas presume que ele sabe porque está apanhando. E está valendo tudo. Né? Então, tem prisões temporárias que deveriam durar no máximo 5 dias e duram 2 anos, até que alguém confesse. O pessoal se queixa que só vale acordo se contar a história que o Ministério Público quer. Então, esse é um... E sobretudo, o que mais me indignou foi o precedente de alguns meses atrás, em que o Supremo admitiu como prova em processo de corrupção doação legal. Né? Eu acho que esse é um poço sem fundo. Quer dizer, se a gente diz que doação legal pode ser propina, e hoje todo mundo chama doação legal de propina na maior naturalidade, então todo político é potencialmente corrupto, todo voto em plenário pode ter sido comprado, entre aspas. E aí não tem jeito, todo mundo pode ser processado. Na hora que o cenário como esse se arma, aí os representantes políticos, a classe política, Senado, Câmara, etc., aí se agrupam. Que é o que está acontecendo agora, porque como é que a gente vai fazer para proteger os mandatos? Que ok que tem corrupção, claro que tem, né? Mas é um problema quando a gente se permite tomar qualquer coisa como prova de corrupção na presunção que todo mundo é corrupto. Aí a casa cai. Então aí o Congresso começou a reagir de maneira mais dura, né? E aí agora, como eu acho, o que acontece ontem? Como o Supremo andou se permitindo esse excesso, principalmente esse, mas não apenas esse, tem tolerado a extensão indefinida de prisões provisórias, etc., aí, em certo momento, certa consequência dessas decisões pouco refletidas lá atrás começa a produzir efeito,
aí eventualmente se vê forçado a recuar da maneira mais vexatória, feito numa decisão feita de ontem, entendeu? Porque a queda de braço está instalada e ninguém tem certeza sobre como consegue bancar essa briga até onde. Esse recuo do Supremo, até ao qual o senhor se referia, professor, para a gente ficou muito evidente no voto da ministra Carmen Lúcia, que foi inclusive o voto que desempatou. Pois é. A gente estava até conversando aqui mais cedo, que quando ela foi proferir o voto dela, que ela falou, ninguém conseguia entender para qual lado ela direcionaria o voto, e só ali finalmente, aos 45 do segundo tempo, é que ela proferiu o voto, que foi o voto que permitiu ao Congresso que dê a palavra final sobre esses casos de afastamento. O senhor acha que interferiu de alguma maneira no voto dos ministros essa questão da opinião pública, e isso tem interferido até mais do que a questão constitucional, mas o apelo que isso tem com a opinião pública, a sede às vezes que a opinião pública tem por punição também? Eu acho que isso tem acontecido. E eu acho que só isso, para mim, é que explica, não só isso, mas isso é um dos principais fatores que na minha cabeça explica o fato de chegarem ao ponto de aceitar tomar doação feita legalmente, declarada, bonitinho, como propina. Né? Isso é uma satisfação à opinião pública que às vezes se julgam. Ou então um certo preconceito pessoal que algum deles tenham, de modo geral, contra político. Né? Que isso também existe um pouco. Né? Agora, ontem acabou sendo tomada uma decisão na direção contrária. Exatamente. Né? Mas uma maioria de 6-5. Na verdade, o tribunal ficou rachado e tudo indica que a Carmen Lúcia estava detestando estar naquela posição de ter que arbitrar aquilo, né? Se sentiu compelida a fazer um monte de por um lado, por outro lado e tal, mas não tem jeito, ela tinha que escolher um lado nesse momento. Eu acho que sim, é um componente disso, mas o que houve ontem foi que aquela decisão foi condicionada por uma reação prévia do Senado. O Senado teve a ponto, alguns dias atrás, de revogar, aí sim, na direção de uma crise política, né, decidir em plenário que não ia obedecer. E o Eunício, o presidente do Senado, tirou da pauta e esperou. Provavelmente houve, não vou dizer que as pessoas combinam, tanto é que deu 6-5, mas houve pressão. Né? Só, olha, nós não vamos acatar. E a presidente do Supremo sabia disso. E aí é provável que... Eles não tinham como dizer não vamos acatar, mas enfim, claro que o plenário teve a ponto de votar a respeito disso, daí a pouco começa a tramitar uma emenda constitucional que diga alguma coisa mais claramente, entendeu? Esse tipo de coisa veio para a mesa. E com certeza estava presente na cabeça da Carmen Lúcia na hora que ela estava votando, quer dizer... Até que ponto eu consigo sustentar a decisão A ou B nessa questão? Virou uma queda de braço. Professor, agora há pouco o senhor citou o Ministério Público, e certamente eu acredito que todos vão concordar, houve uma ascensão do Ministério Público nesses últimos anos, certamente por causa da Lava Jato, e me chamou muita atenção ao ouvir a leitura do parecer do relator Bonifácio Andrada, da denúncia contra o presidente Temer, na Câmara, que ele fez uma dura crítica ao Ministério Público, que estaria acomunado, palavras dele, com o STF, e que talvez por isso teria essa distorção de entendimento que o senhor se referia agora há pouco, quando o senhor citou a questão das doações de campanha, que elas acabam sendo vistas como propina, né? Que hoje em dia tudo que político faz é errado, né? Como o senhor analisa, né, essa atuação do Ministério Público nos últimos anos e o impacto que ela tem tido no Congresso Nacional? Olha, o Ministério Público, na forma como foi instituído nos anos 80, na Constituição, é uma conquista, né, digamos, sociedade brasileira, de você ter uma instância do Estado que funciona como uma espécie de investigador assim, em nome do público, né, que pode vigiar, né, o funcionamento dos próprios poderes e não apenas deles, né, e representar o povo, né, e litigar em nome do povo. Né. Isso é muito importante e é uma conquista. Agora, de fato, eu acho, de um modo geral, a atuação da Lava Jato eu sempre tomei de maneira muito preocupada por causa das ilegalidades que se permite. Quer dizer, é muito importante você ter uma instância regulando abusos, coibindo abusos e processando os abusos, identificando crimes e acusando. Agora, é muito importante que essa instância, ela mesma, obedeça estritamente à letra da lei. E isso não está acontecendo, na opinião do senhor? Desde o início, a Lava Jato opera sob acusações muito sérias. Sobretudo, a coisa mais flagrante que cai nos meus olhos, assim, essas prisões provisórias. Aparentemente, elas podem durar até tantos dias. O juiz resolve que não, porque é importante que dessa vez não vai ser,
E é isso, né? Tem uma acusação, uma sindicância em aberto há muito tempo sobre escuta que estaria dentro da sala do Alberto Youssef, dentro da cela dele, Alberto Youssef, desde o início. Você não pode botar escuta dentro do preso que já está em custódia, né? Você tem várias coisas desse tipo acontecendo e a sensação de que você não tem como simplesmente se contrapor a essas coisas. E, ultimamente, você começou a ter queixas, por exemplo, o próprio episódio que tem da delação do Joesley está muito obscuro e explicações têm que ser dadas a respeito de como aquilo foi feito, né? Então, porque é muito grave que alguém vá para dentro do Palácio Presidencial. O Michel Temer é outro, ninguém chora pelo Michel Temer, ninguém gosta dele, eu também não. Mas é muito grave que, de repente, você tem uma certa metodologia de pegar presidente, entendeu? Que alguém vai com um gravador para dentro de um Palácio Presidencial, tem uma conversa atravessada do presidente e já entrega para o Ministério Público para, eventualmente, ser processar. Quer dizer, eu fiquei conversando com os colegas, falando, se nos Estados Unidos acontece uma coisa dessa, se alguém vai atrás do ministro da Justiça, do procurador federal, como eles chamam, com uma gravação do presidente acusando ele de algum ilícito, provavelmente o cara é preso por ameaça à segurança nacional. Entendeu? Ponto. É muito sério como você faz isso. E isso é outra coisa, quer dizer, a licitude da prova. Nas 10 medidas contra a corrupção, tem muita coisa que ameaça seriamente o Estado de Direito quanto à viabilidade de habeas corpus, restrição ao direito a habeas corpus, a validação de prova ilícita. Se a obtenção da prova foi ilícita, se de alguma maneira o pessoal combinou antes a narrativa do que pode, o que é ou não é aceitável, arranca alguém falando isso, que então a gente vai ter um acordo, nenhuma acusação estava feita ao Joesley e ele já estava negociando de antemão os termos de quem que ele entrega, em que condições, isso não pode. Né? As 10 medidas contra a corrupção que foram adotadas pelo Ministério Público. Claro, isso aos poucos vai... Qual é a minha preocupação como cientista político? Sem nem entrar no mérito jurídico, claro que eu estou aqui exorbitando meus palpites de leigo a respeito disso. Mas como cientista político, o ponto é o seguinte, combate à corrupção depende de regras sólidas, claras e perseguição rotineira, aperfeiçoamento de condutas, aperfeiçoamento de controle para punir desvios, etc. Isso precisa de estabilidade. Eu, que sou funcionário público há 20 anos, eu digo com muita tranquilidade que os controles sobre o que a gente faz ou deixa de fazer são muito melhores agora, ou há 5 anos atrás, do que eram há 20 anos quando eu entrei. Eu tenho certeza que a gente tem muito melhores condições de combater corrupção hoje, ou em 2010, do que tinha em 1990. A sensação que o público tem é que não, é que está tudo desmanchando em corrupção cada vez maior. Hoje não é isso. Se divulga mais, se aparece mais. Hoje a gente tem os instrumentos para pegar. Agora, se a casa cai, quer dizer, se o ambiente institucional decai, o lastro em cima do qual estão sentados os procuradores de juízes que estão investigando corrupção é a estabilidade política. Entendeu? É claro que não só se pode, como se deve investigar político. Mas se nessa investigação você simplesmente derruba a casa, se ninguém sabe mais, se o pessoal, sobretudo se o pessoal força a barra com relação ao que pode ou não fazer, né, e cria incerteza, e vem a retaliação, e em um certo momento, daqui a pouco estão cortando a asa de procurador, diminuindo a prerrogativa do Ministério Público, e aí você tem um ambiente deteriorado. E em vez de diminuir a corrupção, até a corrupção vai aumentar. Entendeu? Porque o controle começa a desandar, porque vira um salve-se quem puder completo. Nós estamos conversando nesta manhã aqui no Café com Política com o cientista político, professor da UFMG, Bruno Reis. Professor, vamos virar a chave agora para falar um pouquinho de eleição 2018, que é um assunto também que está já mobilizando as pessoas, né? A eleição presidencial, principalmente, de alguma forma, ela foi antecipada pela presença constante do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nessas caravanas que ele tem feito, que inclusive vai fazer no fim deste mês agora aqui em Minas Gerais, pela presença constante na mídia do deputado Jair Bolsonaro, que vem se consolidando ali como principal nome da direita e da ultradireita. Eu gostaria de saber do senhor que tipo de prognóstico que é possível já fazer há pouco menos de um ano dessas eleições. O senhor acha que, de fato, o ex-presidente Lula, se puder concorrer, porque tem a questão jurídica, ele estaria virtualmente eleito? Não, virtualmente eleito não. Porque ele é um candidato forte, Ele pode ganhar? Pode. Né? Enfim, é a memória da presidência dele. Uma presidência bem sucedida, saiu
né? Nadando em popularidade. Nadando em né? popularidade, elegeu até a Dilma, como eu costumo dizer. Você tem, a primeira eleição que ela disputou na vida, ela é a do ramo, acabou se atrapalhando, né? Mas o mandato do Lula foi inequivocamente bem sucedido, né? Foi mais bem sucedido que qualquer simpatizante podia imaginar em 2002, né? Ele tomou conta do sistema político de uma maneira e ocupou uma centralidade enorme. Como é uma época de prosperidade também, tem a memória de como era a vida nos anos Lula, que também a população pensa no que está acontecendo agora, na economia, na política, lembra o que era aquela época e tem saudade. E ele pode ganhar mesmo e tem méritos para isso, né? Agora, que já ganhou, é claro que não, né? Você tem rejeição alta, você tem todo o lastro que significa o fracasso por contraste, que foi o mandato da Dilma, né? Isso vai para a campanha. Claro que ele está na defensiva também com os processos que sofre, mas isso também é algo que, enfim, nos termos que a gente estava conversando antes, é muito contestado, né? A legitimidade, enfim, a correção da condução desses processos. Então, isso é algo que vai para o debate na campanha. Agora, podendo ou não se candidatar, acho que isso é mais importante, o Lula é um eleitor importante na eleição do ano que vem. Professor, do outro lado a gente tem o Alckmin aí, que talvez possa sair candidato. Tem também o Dória, que vem aí com essas candidaturas outsider, né? Nessa guerra interna no PSDB, quem o senhor acredita que leva? Porque a gente tem a parte mais conservadora, que seria o Alckmin, mas tem também aquela ânsia por novidade, que seria o que o Dória ia representar, mas ele já fala na possibilidade de sair do partido, porque lá realmente quem ainda manda é o Alckmin. Nesse ponto, o senhor acredita que o Dória ele sairia mesmo do partido para tentar uma candidatura, pelo que o senhor tem visto ele se apresentando aí, principalmente nas redes sociais? Essa é a incógnita, se ele sairia. O que ele vai ter que sair me parece claro, se ele quiser ser candidato a presidente. Ele não vai ganhar essa bola dividida com o Alckmin dentro do PSDB. O Alckmin é governador, está terminando o seu 4º mandato no governo de São Paulo. Ele é candidato líquido e certo à presidência desde 2014, desde que encerra a campanha em 2014. O Aécio sabia, né, que 2014 era a vez dele, que 2018 era Alckmin de novo, que ia estar encerrando o 2º mandato seguido, né? Então não ia ter mais a perspectiva da reeleição e ninguém tinha como se antepor no caminho do Alckmin. Até por isso, o Alckmin adota em 2015 uma postura muito moderada quanto ao impeachment, fala que o governo tem que governar, que o cenário ideal dele era a continuação, né, do status quo, e ele era um candidato natural, seria o candidato da oposição, e como o governo Dilma vinha mal, ele chegaria forte. Agora ele tem o lastro, já trocou o governo, o PSDB foi para o governo Temer, é um fiasco, né? E o Alckmin sai numa posição mais enfraquecida porque ele enfim, oposição ao que era antes, Lula, Dilma, mas o partido dele está no governo do Temer, então ele fica numa posição mais ambígua. O PT, na verdade, fica até numa posição mais confortável de fazer discurso de oposição, etc., nesse momento. Mas Alckmin tende a ganhar, tende não, eu diria que é líquido e certo, eu não vejo como o Dória, e além de tudo, vejo o Dória se torna prefeito porque o Alckmin impõe o nome do Dória a seus inimigos internos. Não tem como o Dória, um ano depois, entrar na dividida com o Alckmin e achar que vai ter o apoio dos adversários do Alckmin. Porque ele já era o inimigo. Goldman, por exemplo, a turma serrista. Mais inimigo que nunca. Ele já era, já tem uma conversa muito hostil. O Dória tem uma retórica muito dura, muito hostil, assim, porque ele meio se acostumou com uma ideia de ser o anti-PT forte em São Paulo. Isso dá voto lá em São Paulo, né? Então ele bate duro. Mas ele bate duro também nos correligionários, nos colegas de partido, né? Foi mal educado com o Goldman, fala grosso com o Alckmin, que fez ele, literalmente. Não tem como esse cara ir para dentro de uma convenção e ganhar. Entendeu? Então ele vai ter que sair do partido, ir para algum partido menor e ver se fica em pé uma campanha presidente. Eu acho que vai faltar a perna, vai faltar a estrutura. Professor, antes da gente encerrar, que a gente tem uma entrada direto da Venezuela daqui a pouco com a cobertura das eleições para os governadores lá da Venezuela, queria fazer só uma pergunta sobre o nosso terreiro aqui, que é Minas Gerais. O PSDB está vivendo um dilema, o campo do senador Aécio Neves, para lançar um candidato que seja competitivo diante do governador Fernando Pimentel. O que o senhor acha que vai acontecer daqui para lá, nesse meio tempo? E qual seria o nome? O nome dos sonhos é o ex-governador Anastasia, mas que ele está dizendo que não quer disputar. Qual seria a solução para o PSDB nesse momento? Difícil saber, o cenário tem muita gente em campo, essa incerteza produz muito balão de ensaio,
E a especulação é difícil fechar um nome. Em 2014 tinha um nome mais natural que todo mundo apostava, falava Marcos Pestana, ele era o presidente do PSDB há tanto tempo e todo mundo achava que se ele acabaram inventando Pimenta da Veiga, deu errado. Talvez o Aécio Neves tenha perdido a eleição por causa dessa decisão, né? Então, a imprevisibilidade dessas articulações de bastidores é muito grande. O cenário agora o que tem é o seguinte: no entanto, em tese, isso poderia aumentar o favoritismo do governador, mas a posição do Fernando Pimentel também é relativamente frágil, ele está numa defensiva, foi investigado, e é difícil imaginar o PMDB estadual mantendo a aliança com o PT aqui, tendo em vista o cenário nacional, né? Então, o PMDB em Minas vai estar aberto e é possível que o PMDB e o PSDB saiam juntos, o que torna essa parceria mais forte e deixa o governador mais isolado com o PT. Agora, tem no campo também, sei lá, o balão de ensaio do Márcio Lacerda, tem alguns coringas nesse baralho aí que a gente tem que ainda ter clareza do que pretendem fazer para imaginar como é que isso vai decantar, né? O Anastasia é engraçado, né? Porque eu acho que ele tem o perfil do cara que, enfim, segundo escalão, chefe de gabinete, secretário, e ele, meio a contragosto, tem sido mantido no cenário eleitoral, primeiro mandato no governo do Estado, depois do Senado. Não é o perfil, não é o que ele parece gostar de fazer, ele é o quadro técnico, burocrático, né, de excelente nível, mas de alguma maneira, talvez, a credibilidade dele, o estilo mais correto, a confiabilidade dele diante dos aliados e tal, exatamente sua moderação, seu comedimento pessoal, acaba mantendo a posição política dele sempre preservada, ironicamente, nesse momento tão violento, tão brutal na política. Muito bem. Professor Bruno Reis, professor da UFMG, cientista político, muito obrigado pela visita e pela entrevista aqui, foi um prazer. Obrigado a você, viu?